Então, aqui está a correção da página 52. Assim ficaria, então, o verbo amar, beber e viver no imperfeito do subjuntivo, ok? Depois, na videoaula, eu também passei a segunda questão. Tá? Lá eu expliquei um por um certinho. Então, a letra A ficou assim, ó. Ele... Ops, deixa eu aceitar mais um aluno aqui. A Eduarda que está entrando e saindo. Acho que ela está com problema na internet. Vamos lá. Letra A. Quizá encontrara ou encontrasse um viejo amigo. Então, você tinha essas duas opções, tá? Letra B. Esperávamos que vinierais ou viniesseis mais temprano. Você pode escolher uma das duas formas, tá? Letra C. Se talvez estudiaras ou estudiasses, mas te saldrías bien el test. Tá? Estudiaras ou estudiasses. A observação que eu fiz também na videoaula foi: o vos é um pronome pessoal que a gente utiliza apenas na Argentina, no Uruguai e regiões do Chile. Ele aparece no livro de vocês, porque o autor gosta, né, de fazer uso desse pronome pessoal. O vos é como se fosse o você nosso. E ele vai ser, a conjugação do verbo vai ser igualzinho como tu. Então, é como se vocês estivessem conjugando com tu. Se tu estudiaras, se tu estudiasses. Depois a gente tem a letra D. Aunque quisiéramos ou quisiésemos. Aí tá a resposta. Letra E. Ojalá ganara. Letra C, professora. Ganasse. Letra C. A letra C é assim, ó. Olha aí. Estudiaras ou estudiasses. Tá? Tá. Valeu. Aí a letra D. Quisiéramos ou quisiésemos. A letra E, ganara ou ganasse. E a letra F, se Ana e Carlos pudieran ou pudiessem viajar comigo, seria fantástico. Se Ana e Carlos pudessem viajar comigo, seria fantástico. Ok? A questão que eu passei para casa foi a terceira questão, tá? Que eu vou corrigir agora. Essa até aqui eu já tinha explicado no vídeo. Posso passar? Pode, professora, pode. Tá, então eu passei a terceira questão. Foi essa daí, ó. Para vocês completarem com as respostas, completarem as respostas utilizando o imperfeito do subjuntivo, como no exemplo. Aí a letra A está escrito: há muitos problemas ambientales en tu ciudad. Por supuesto, ojalá no existiesen. Então, claro, a gente esperaria, né, que eles não existissem. Letra B. ¿Estás de acuerdo con la caza a animales salvajes? Não, porque se... Então, aqui é pessoal, tá? Essas respostas vão variar. Eu vou colocar um exemplo de resposta que vocês poderiam escrever. Não, porque se los cazáramos, acabaríamos com muitas espécies. Então, esse é um exemplo de resposta. Se alguém respondeu outra coisa e quer perguntar se o seu está certo, fique à vontade. Tá? Caçáramos é o verbo que está aí no imperfeito do subjuntivo. Letra C. ¿Qué piensas de las personas que tiran basura al suelo? Pienso que... Eu coloquei assim. Debieran ser multadas. Aqui. E a letra D. ¿Qué cambios en tu rutina podrías realizar para disminuir los daños ambientales? Talvez, se eu selecionar a basura de minha casa, poderia ser útil. Então, talvez, se eu selecionasse o lixo da minha casa, seria útil. Alan Leite. Ok? Então, isso daí foi o que eu passei na primeira aula como exercício.
A página 54 e 55 a gente já tinha resolvido na aula anterior, que foi a última aula presencial que nós tivemos, né? E agora eu vou compartilhar o slide da última aula. Professora, Diga. a senhora respondeu essa questão da página 55, atividade? Sim, eu corrigi livro por livro. Eu Foi? passei, sim. O que nós vimos Ué. na última aula presencial foi a página 48 e 49, 50, não, a 51 não fiz. Fiz até a 50. E página 54 e 55. A minha não tem nada aqui. Pois então faça. Eu tinha faltado. Ah, Ué, mas eu nunca... mas eu nunca falo. A minha 55 aqui tá tudo corrigido. Pois é, tá A vendo? minha também, mano. Olha, Ué, para dele mano, estarem minha- corrigida, é porque realmente... Ué, mas... Porque eles nem costumam fazer... Tô brincando. Pois é. Brinks. Pois então Brinque. faça. E aí você pode mandar. Ariel, tu tá com Mas eu quero croma entender por que eu não dia? fiz. É, Tava mano. gripado, não fui pra escola. Foi logo E depois diabo das provas fazendo. isso. Foi na única aula que nós tivemos depois das provas, tá? Aham. Eu tirei 10, né? Não, papai. Gente, eu não lembro. Eu corrijo e não olho os nomes. Tô Sim. tirei brincando, 10. nossa. Não, olha, gente, olha onde é que o Marcos Ariel está. Serve Tá na ilha do Minecraft. Tá no Minecraft. Mundo de Minecraft, Entra no meu cara. server aí. Respeito, não é? Como é que tu fez isso, Mongolóide? Ah, mano, tu entra lá, faz umas paradas lá no site. Bom, então a última aula a gente viu sobre a unidade 2, né? Página 58. Latinoamérica e os problemas sociais. Eu trabalhei com vocês o texto da página 59, pedi que vocês dessem uma pausa no vídeo, que tentassem resolver as interpretações e depois eu respondi cada questão, tá? Para quem não anotou, não se preocupe que eu vou disponibilizar novamente essa videoaula e aí você pausa para poder anotar. Mas eu respondi todas as questões que estavam aí, tá? Até a quarta questão. O que a gente vai fazer agora é a página 61, que eu acredito que faltou. Pablo está entrando. Vou botar presença. Pablo. Lá na página 61 do livro de vocês, precisa ouvir um áudio para poder responder a sexta questão. A quinta era pessoal. Vocês iam, né, responder com a opinião de vocês, tá? A sexta precisava do áudio, então eu vou botar o áudio agora e a gente vai tentar resolver essa sexta questão da página 61. Right? Vou botar aqui. Vamos lá. Nono ano. Segundo bimestre. Ô, louco, meu. Peguem o lápis de vocês. E é o áudio 2. Vocês vão escutar aí 3 pessoas que vivem em lugares diferentes da América Latina e completar a tabela com as informações corretas com respeito a esses problemas sociais que elas percebem em cada país. Então, na tabela 61. Então, aí na tabela está escrito nacionalidade, problema social e solução. E em cima está escrito o nome das pessoas, Márcia, Juan e Pablo. Não se preocupe que eu vou colocar duas vezes o áudio e depois a gente vai corrigir, tá? Hola, me llamo Marcia y tengo 16 años. Soy mexicana, vivo en Cancún. Lo que me preocupa en mi ciudad es la pobreza que contrasta con los barrios ricos. La desigualdad social es muy grande aquí. Creo que el gobierno podría crear programas para combatir la desigualdad, ofreciendo más empleos y oportunidades a las personas más pobres. Hola, soy Juan y vivo en Montevideo, Uruguay. Amo mi ciudad,
pero la violencia crece diariamente. Ya no puedo salir solo por la noche, y cuando es necesario, preciso tomar mucho cuidado y andar por calles más iluminadas y concurridas. En mi opinión, le falta a esa gente marginada educación. Con más educación, las personas tienen la opción de cambiar sus vidas y hasta tener una profesión. Considero que la violencia y la criminalidad disminuirán cuando el gobierno implante más programas educacionales para el pueblo. Hola, me llamo Pablo y vivo en Caracas, Venezuela. Me pongo triste al comprobar que no todas las personas pueden estudiar. Además de la falta de profesores, muchas escuelas no tienen condiciones de mantenerse. Creo que es necesario que el municipio invierta en la infraestructura de esas escuelas con materiales mejores y también valore a los profesores. Así la calidad de la enseñanza crece y todos ganan. Vale. Mais uma vez. Conseguiram ouvir? Sim. Perfeito. Mais Vou ou mais menos. uma vez. Vamos lá. Hola, me llamo Marcia y tengo 16 años. Soy mexicana, vivo en Cancún. Lo que me preocupa en mi ciudad es la pobreza que contrasta con los barrios ricos. La desigualdad social es muy grande aquí. Creo que el gobierno podría crear programas para combatir la desigualdad, ofreciendo más empleos y oportunidades a las personas más pobres. Hola, soy Juan y vivo en Montevideo, Uruguay. Amo mi ciudad, pero la violencia crece diariamente. Ya no puedo salir solo por la noche, y cuando es necesario, preciso tomar mucho cuidado y andar por calles más iluminadas y concurridas. En mi opinión, le falta a esa gente marginada educación. Con más educación, las personas tienen la opción de cambiar sus vidas y hasta tener una profesión. Considero que la violencia y la criminalidad disminuirán cuando el gobierno implante más programas educacionales para el pueblo. Hola, me llamo Pablo y vivo en Caracas, Venezuela. Me pongo triste al comprobar que no todas las personas pueden estudiar. Además de la falta de profesores, muchas escuelas no tienen condiciones de mantenerse. Creo que es necesario que el municipio invierta en la infraestructura de esas escuelas con materiales mejores y también valore a los profesores. Así la calidad de la enseñanza crece y todos ganan. Já. Oh, meu Deus. Peraí. Então, aí na página 61, a primeira que fala, a Márcia, né? Qual é a nacionalidade dela? Mexicano. Mexicana. O problema social que ela menciona é a Pobreza. Desigualdade Pobreza. social. Desigualdade social. Isso, pobreza, desigualdade social. E qual seria a solução? Criação de programas de combate à desigualdade. Meu Deus, tem algum motor ligado. Tá, desativemos áudio. Então fica desse jeito, tá? Depois é o Juan. Qual é a nacionalidade do Juan? Uruguai. Uruguaio. O problema social é a violência. E a solução, com mais educação, se pode reduzir a violência. Então, a solução dele é ampliar ou melhorar a educação, o sistema educacional. E, por último, é o Pablo. Nacionalidade, venezuelano. Problema social, educação. E a solução, políticas de investimento nos professores e na infraestrutura para as escolas. Aí está. Ok? Calma aí, pessoal. Estou calma, estou plena. Professora, a senhora pode repetir? Tu não está conseguindo ver na tela? Ah, tá. Tá? Deixa eu ver Tá. se eu consigo. Agora-
Não. Professora, é para enviar para assinar essas atividades? Não, não precisa. Eu acabei. Beleza. Na página 62 do livro, Acabei também. na página 62, na 8ª questão, tem uma música, um fragmento da música do Rapa, que foi traduzida aí, que é aquela minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, que é bem conhecida. E eles traduziram um trecho e colocaram aqui, tá? Só para vocês lerem aí como seria a tradução. E aí ele pergunta aqui para vocês explicarem alguns versos, de acordo com o que vocês entenderam, tá? Fiquem à vontade, eu não tinha passado esse exercício aqui, era só para reflexão mesmo, tá, pessoal? Vamos para o outro assunto que eu também expliquei na última videoaula. Deixa eu passar aqui. Foi o pretérito perfeito do subjuntivo. Oh, meu Deus. Que foi, Rafa? Não tinha terminado de copiar. Ô, meu amor, desculpe. Deixa eu mostrar de novo. Falta só um restinho. Peraí, vou já botar de novo. Tá. Meu pai parou, velho. Vi a Lili com a roteada do meu pai rapidão. Onde é que eu tava? Ah, tá aqui. Achei. Já. Já? Então vamos lá. Vou baixar novamente. Gente, tem um cachorro sofrendo aí, por favor. Alguém tá matando aí. Tô fazendo churrasco, foi, não. Desativem os áudios de vocês. Liguem só quando vocês precisarem falar alguma coisa, tá? Porque essa aula está sendo gravada, então fica ruim para quem está vendo depois, tá? Vamos lá. Então, o pretérito perfeito do subjuntivo foi o tema que eu falei na nossa última aula. Continuando aí nessa mesma unidade. Então, se trata também de acontecimentos hipotéticos. Então, utilizamos o pretérito perfeito de subjuntivo para apresentar acontecimentos passados que mantêm relação com o presente ou acontecimentos passados hipotéticos. Então, aqui eu estou falando também de um acontecimento hipotético, mas no passado, tá? Diferentemente do outro que a gente estava falando, que era o imperfeito do subjuntivo, esse aqui ele vai ser composto. Ele é composto por dois verbos, que é o haver mais o particípio. Tá? Então, ele sempre vai ter dois verbos. Ele é mais simples do que o anterior, porque você só precisa saber a conjugação do verbo haver, que se conjuga dessa forma, e o particípio dos verbos, que terminam em ado ou ido. Então, ele é bem simples, tá? O verbo haber, como é que se conjuga? Yo haya, tú hayas, él haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis y ellos hayan. E o particípio de cantar, cantado, de correr, corrido, sentir, sentido, comenzar, comenzado, ser sido e estar estado. Então, é bem simples, tá? Esses particípios aqui. As terminações são sempre ado ou ido. Coloquei um exemplo também para vocês, dentro de uma frase, como se utiliza esse perfeito do subjuntivo. Espero que hayan llegado a casa. Eu espero que eles tenham chegado em casa. Então, eu estou falando de uma situação hipotética no passado. Então, eu espero que essa ação tenha acontecido no passado. É um desejo, só que no passado, tá? Aí, eu passei as atividades da página 63. A primeira questão, que era para vocês completarem as frases com o perfeito do subjuntivo. Na letra A ficou assim, ó. Apenas hayan comido, levantem os pratos, por favor. Então, se você tiver comido, já levante o prato, por favor. A letra B. Ojalá él haya llegado a casa seguro. Tomara que ele tenha chegado em casa de maneira segura, né? Letra C. Lo extraño es que no haya llamado para la entrevista. Então, é estranho que não tenham ligado para a entrevista.
E a letra D, é uma lástima que não hayamos podido visitar nossos amigos. É uma lástima que não tenhamos podido, né, visitar nossos amigos. A gente nem fala assim em português, mas é assim que seria a tradução. Ok? Anote aí para quem não anotou. A segunda questão eu deixei para casa. E vocês precisavam ouvir o áudio. Eu mandei o áudio para o grupo e pedi que vocês ouvissem e completassem. Tá? E depois, logo no finzinho da aula, eu mandei o printzinho da resposta para que vocês analisassem se responderam corretamente. Tá? Mas eu vou corrigir aqui de qualquer forma para aqueles que não fizeram ou não viram lá no grupo. Tá? Vou passar para a segunda. Para casa foi a segunda e eu passei a interpretação de texto da página 64 e 65. A segunda questão ficou dessa forma, tá? No diálogo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Claudia. No me voy muy bien. Estoy preocupada una vez que la alcaldía no terminó las obras de saneamiento en mi barrio. Alcaldía es a prefeitura. Comprendo. Es una lástima que las personas responsables no hayan atendido las necesidades de la población. ¿Y tú? Supe que no habías conseguido hablar con los representantes del barrio sobre tu proyecto contra la violencia a las mujeres. Y a Cláudia responde. Pues no, una pena que aún no haya podido poner en práctica el abordaje de mi grupo. Las mujeres de mi comunidad necesitan de apoyo. Es todo muy difícil, pero no vamos a desistir. Habiendo novedades, llámame. Por supuesto, no bien me hayan avisado, entraré em contato. Beijos. Beijos e tchau. Então, as respostas são hayan atendido, haya podido e hayan avisado. Ok? Esse é um tempo verbal que a gente usa em português com o verbo ter. Tenham atendido, tenha podido, né? Tenham avisado. Então, a gente não usa com o verbo haver no português. Isso que parece um pouco estranho pra gente. Ok? Conseguiram fazer a interpretação da página 64 e 65? Essa daí eu deixei para casa. Não? Não. Tá? Mas Eu fiz, mas não sei se tá certo. Tá, aqui eu estou colocando as respostas para Professora, vocês. Diga! essa foi a última, eu acho, que a senhora passou em sala. Aí tá corrigido aqui. Eu acho que não. Não. Não vai ser. 54, 55? Não, 64 e 65. Ah, tá. 54 e 65 eu passei na sala, mas essa 64 e 65 eu deixei para vocês resolverem em casa, na última videoaula. Tá? Por isso que eu tô corrigindo agora. Ok, entendi. E professor, essa resposta aí da 65 a senhora passa depois no grupo ou não? Essa videoaula eu vou disponibilizar toda no grupo, tá? Ah, tá. Então, aí na primeira questão, esse texto, ele vem falando sobre como é a pobreza na Colômbia. A gente falou no texto anterior, era sobre... Esqueci o país. Era no Equador, o texto da página 59. E aqui vem falando sobre o problema da pobreza na Colômbia, tá? Aí a primeira pergunta é, segundo o texto, a Colômbia está vencendo a pobreza? Aí a resposta seria, sí, Colombia ha bajado 2 puntos percentuales en 2 años el coeficiente Gini, lo que muestra que presenta la mayor mejoría en la región después de Ecuador. Então, a sua resposta aí, para estar correta, deveria ser sim. Tá? Segunda, por que a pobreza ainda deve ser uma preocupação na Colômbia? Aí a resposta é, porque aún hay más de 14 millones de pobres en Colombia. Por eso debe haber una preocupación por el crecimiento redistributivo, de modo a que se combata a desigualdade. Então, a sua resposta deveria ser porque tem mais de 14 milhões de pobres na Colômbia. Tá? Pelo menos isso aqui como resposta central. Terceira pergunta. ¿Qué se dice sobre la tasa de cambio? Que ella tiene que ver com o que disse o diretor do Departamento de Prosperidade Social? Aí a resposta é, las tasas de cambio, as taxas de câmbio,
tuvieron un espacio muy grande las discusiones del gobierno colombiano, de modo que la lucha por el combate a la pobreza no ganó tanto espacio, mientras el asunto eran las tasas. Cuando el combate a la pobreza se mire con más atención que las tasas, el país conseguirá bajar aún más el índice de desigualdad. Tá? Então, aqui é uma crítica, né, ao governo que às vezes está mais preocupado com taxas de câmbio, valor da moeda, com a economia em si, ao invés de estar preocupado em diminuir a desigualdade social. Como é que basicamente se faz isso, né? É quando a gente dá oportunidade ou dá recursos para que as pessoas mais pobres possam ascender de certa forma. Por exemplo, como é que o governo brasileiro ele diminui a desigualdade social? Então, nos últimos anos, a gente observou alguns programas sociais, como Bolsa Família, como os programas para que as pessoas mais pobres consigam entrar com bolsas de estudos em universidades privadas, como ProUni, e financiamento estudantil, como FIES. E quando o governo ele abre cota para que o aluno da escola pública tenha mais chances de entrar na universidade, isso também melhora ou diminui a desigualdade social. Se eu tenho mais pessoas tendo acesso a dinheiro, né, com o Bolsa Família, mais pessoas tendo a possibilidade de entrar na universidade, ou seja, ela mesma estudando, batalhando. O mínimo que a pessoa pobre precisa é ter a oportunidade de estudar. Então, o governo ele precisa dar saúde, educação e possibilitar a pessoa entrar numa universidade, quer seja pública, quer seja privada, tá? Aí sim, a desigualdade social, a pobreza vai diminuir. Então, é isso que esses textos, né, essa unidade está falando, sobre a importância da diminuição da desigualdade social. Bom, a quarta era pessoal, né? Se você está de acordo com a posição do diretor sobre isso. Então, cada um ia responder o seu. Quinta, como disminuyó a desigualdade o governo de Colômbia? Então, como foi que o governo colombiano diminuiu a desigualdade social? Quinta, né? Aqui a resposta. Com a aplicação de políticas de combate à desigualdade por meio da distribuição da economia e principalmente tentando discutir com a população a diminuição da pobreza e equidade para todos. Então, essa deveria ser basicamente a resposta, tá? Quem não conseguiu copiar tudo, depois eu vou disponibilizar essa aula e você pausa na hora, tá? Para tentar responder. E a sexta é a seguinte. Oi. A sexta pergunta é: quais foram os índices que comprovaram a redução da pobreza no país? Aí a resposta seria: hubo un descenso de más de 4.5 puntos en 2 años, de modo que Colombia hoy redujo esa población a 32,7% del total del país. Ok? Essa deveria ser a resposta. Ok, muchachitos? Estou só corrigindo o exercício passado, tá? Só verifique se está correto, mais ou menos, a sua resposta. Então, assim, deixa eu explicar mais uma vez para vocês. Hoje a gente não entra em assunto novo, a gente só faz a correção dos assuntos passados e revisa, porque vocês vão receber um tarefão na semana que vem. Até quinta-feira os professores do SEMI vão enviar 10 questões de cada disciplina para a coordenação. Eles vão montar um tarefão para vocês. Vão ser muitas questões, mas pelo menos vocês vão resolver em casa, no conforto do seu lar, não é? E com as possibilidades de utilizar os livros, enfim. A intenção é só que vocês revisem tudo que vocês aprenderam. Da minha disciplina, eu sei que foi
pouca coisa relativamente, mas tem disciplinas que vocês precisam parar para poder revisar mesmo, que tem muito assunto que já foi ensinado, né? E aí a coordenação vai pontuar de alguma forma, não sei quanto é a pontuação desse tarefão, porque nós não vamos ter simulado nesta segunda avaliação, provavelmente, tá? A gente só vai ter provas, tá certo? Vou interromper aqui a gravação.